Muita gente escreveu pedindo a minha opinião a respeito do novo álbum do Foo Fighters. E eu finalmente ouvi o disco várias vezes e eu trago aqui a minha opinião. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, muita gente escreveu aqui pro tio perguntando a minha opinião a respeito do mais recente álbum do Foo Fighters. E eu ouvi 3 ou 4 vezes para justamente embasar a minha opinião, que é o que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Primeiro, que o disco novo, intitulado But Here We Are, que inclusive você tá vendo aí na foto, cara, essa edição linda em vinil, toda branca, que eu preciso ter isso, vou comprar logo logo. Esse disco ele traz uma carga emocional muito grande por conta da morte do Taylor Hawkins, né, do batera, e pouco tempo depois, cara, da mãe do Dave Grohl, a Virginia. Para muita gente, foi um milagre que esse disco tenha sido concebido, gravado e lançado. Porque eu mesmo pensei que a morte de ambos foram perdas tão gigantescas que a possibilidade do Dave Grohl encerrar a banda e voltar sozinho em carreira solo era real. E eu tenho certeza que isso passou pela cabeça dele. Foi só depois daquele show tributo ao Taylor Hawkins que aconteceu lá em Wembley, em Londres, que veio a certeza de que realmente a banda iria continuar. E aí vieram as apostas a respeito de quem seria o substituto do Taylor Hawkins. Na época, eu apostei que seria o Travis Barker. Para mim era a escolha perfeita, até por conta da performance sensacional que ele teve naquele show. E pelo carisma dele, né, que ele tem em cima do palco. Só que o cara, ele resolveu surpreendentemente voltar com a sua banda, o Blink-182. E aí a escolha do Foo Fighters, que foi a do Josh Freese, foi realmente acertada. Mesmo que um monte de fãs criados com iogurte de kiwi e maçã raspadinha com a colher pela avó reclamarem, e ainda reclamam, que durante a atual turnê que o Foo Fighters está fazendo, o Josh Freese está tocando as músicas rápido demais, o que só evidencia o bundamolismo dessa garotada mimada. Por outro lado, a crítica foi quase que unânime em elogiar esse álbum, o que para mim não quer dizer absolutamente nada. E aí eu ouvi o disco várias vezes. Para começar, a capa toda branca, sem nada escrito, cujo significado, para mim, só é entendido ao final da audição do disco, quando terminei de ouvir o disco inteiro. E para mim, essa capa está profundamente ligada à perda das pessoas amadas e representa ao mesmo tempo, cara, a esperança de um recomeço depois de você expurgar as dores da morte. No caso do Dave Grohl sentindo isso. Eu lembro que, inclusive, que antes do lançamento do álbum, cara, quando saiu o primeiro single, que é de uma canção intitulada Rescued, eu tive a sensação, cara, que essa canção era apenas mais do mesmo, em termos de arranjo, e eu continuo com a mesma opinião nos dias atuais, cara. A única justificativa que eu encontro para que essa música seja a faixa de abertura do álbum é a letra dela, que fala diretamente aos fãs a respeito dos sentimentos do próprio Dave Grohl. Porque em termos sonoros, ela seria, para mim, perfeita para o final do álbum da banda, qualquer que fosse o restante do disco. Só que nesse caso, não. Nesse caso, a última faixa, eu já vou falar a respeito dela, a última faixa foi realmente perfeita. A segunda canção lançada antes do álbum, que é a música intitulada Under You, ela me pareceu uma derivação de tantas outras canções espalhadas ao longo da discografia do Foo Fighters, com aquela velha fórmula de soar pop e urgente ao mesmo tempo. E eu também continuo com a mesma opinião hoje. É uma boa canção, mas assim, não é nada memorável como
alguns críticos e alguns fãs andaram dizendo quando ela saiu como single. Já no caso de Nothing at All e da faixa título, as minhas impressões melhoraram depois que ela foi lançada em single, mas elas melhoraram quando eu ouvi dentro do contexto do álbum inteiro. A primeira, ela traz uma faceta Queens of Stone Age com Nirvana, muito interessante, e que neste exato momento em que eu ouvi dentro do contexto do álbum, ela soa muito mais legal do que na época em que ela foi lançada isoladamente como single. Enquanto a faixa título, que começa inclusive, cara, com um sambinha tocado na cúpula do chimbal pelo Dave Grohl. Presta atenção nessa música. E essa canção, ela tem aquela dose perfeita de grandiloquência pop, vamos dizer assim, em sinergia com a influência do som da banda do Josh Homme. E também essa é uma canção que ela melhora a cada audição para mim. Aliás, já que eu falei em Nirvana, eu quero recomendar um livro espetacular para você que está sendo lançado agora. Nirvana, a verdadeira história. Esse livro é um caso sério. Por quê? Porque ele traz nos mínimos detalhes toda a história do Nirvana que nós não tínhamos a menor ideia do que era. É uma coisa impressionante a riqueza de detalhes, as histórias de bastidores desse livro é algo simplesmente impressionante. Foi escrita pelo Everett True e é um livro que eu recomendo muito, não só para você que é fã de Nirvana ainda hoje, mas como para quem quer entender o que acontece nos bastidores de uma banda que do nada faz um sucesso interplanetário. E é claro que você, evidentemente, que acompanha aqui o meu canal, você tem privilégios. Se você clicar aqui no link abaixo, na descrição do vídeo, no link correspondente, e na hora de finalizar a compra você preencher o cupom com Regis Tadeu Indica, tudo junto, você vai ter um desconto sensacional, melhor da internet, para adquirir esse livro aqui, que para mim é uma das obras-primas do relato do que aconteceu com uma banda, cara. Esse livro aqui é realmente espetacular, eu recomendo e volto a dizer, você não pode perder a oportunidade de ter esse livro aqui na sua coleção. Então, clica aqui abaixo, preencha o cupom de desconto com o Regis Tadeu Indica e você vai adquirir um livro espetacular que eu recomendo muito. E aí eu lembro também que uma outra canção foi lançada antes do álbum, uma canção intitulada Show Me How, que inclusive tem a participação da filha do Dave Grohl, a Violet, cantando junto. E essa música se mostrou mais fraca na sua ambição, vamos dizer assim, né? Uma canção que soa repleta de clichês e tem uma atmosfera contemplativa que faz a canção ela ser tão relevante quanto um bom lado B de algum single do U2, por exemplo. E aí então saiu o álbum e eu ouvi o disco inteiro e agora com essas canções dentro do contexto, as canções que eu já avisei agora. E aí eu ouvi o restante do álbum. Primeiro, é preciso deixar claro, cara, que o Dave Grohl, ele fez algo que ele havia, inclusive, deixado para trás desde os tempos que ele gravou esse álbum aqui, ó, o The Color and the Shape, de 1997, cara. Ou seja, foi o Dave Grohl que gravou todas as baterias de todas as canções desse disco novo. E ele trabalhando novamente com o produtor o Greg Kurstin, que foi o mesmo que trabalhou nos dois discos anteriores do Foo Fighters, que foi o Concrete and Gold, de 2017, e o Medicine at Midnight, de 2021. Então, dentro desse contexto, o Dave Grohl e o restante da banda, eles elaboraram um repertório que, segundo eles mesmos, buscava resgatar aquela sonoridade pretensamente ingênua do auto-intitulado álbum de estreia do Foo Fighters. Esse aqui, ó.
né? Que você conhece muito bem. Foi um disco lançado em 1995. Eles conseguiram isso? Não, cara, na minha opinião, não. Tudo no disco novo soa como uma tentativa de você... soa como uma tentativa de se engolir o sofrimento causado pela morte tanto do Taylor Hawkins quanto da mãe do Dave Grohl e transformar isso em canções minimamente honestas. E isso sim eles conseguiram, mesmo que com alguns resultados irregulares, né? Além desses que eu já descrevi anteriormente nas canções que foram lançadas em single. Por exemplo, tem uma música intitulada Hearing Voices, que traz uma mistura interessante entre violões e guitarras, e esses dois instrumentos eles estão a serviço de uma canção que tem uma abordagem harmônica muito legal. Inclusive esse arranjo de guitarras, ele preenche a canção de uma maneira, com uma abordagem, que o Robert Smith do The Cure certamente iria sorrir de satisfação. Tem uma balada intitulada The Glass, e essa música ela é conduzida por um violão e por uma harmonia que é muito manjada, e essa harmonia ela permanece, cara, quando entram as guitarras e os outros instrumentos. E isso faz com que a canção se transforme num tema razoavelmente mediano dentro do repertório do álbum todo. A mesma coisa acontece com uma outra balada, que é uma canção muito triste, intitulada Beyond Me, que soa um pouco melhor, por quê? Porque traz uma letra em que o Dave Grohl, ele parece bradar para o mundo a recusa em permanecer sofrendo na privacidade dele. E ao mesmo tempo que ele mostra que há um momento certo para você transformar sofrimento em arte. E se você sabe muito bem que sofrimento é uma enorme influência para você criar canções antológicas. Eu já fiz até um vídeo a respeito disso aqui no canal. E aí acontece no meio do disco, de uma maneira muito surpreendente e vibrante, uma canção épica e longa, porque a canção tem mais de 10 minutos. É uma canção intitulada The Teacher, que é claramente uma homenagem do Dave Grohl à falecida mãe dele, que morreu, inclusive, tempos depois do Taylor Hawkins, cara. Então, em meio a lembranças da sua relação com ela e do tom de despedida que essa música tem, brotam imagens assim poéticas muito delicadas e sensíveis, e com aquele som típico do pop rock intenso que o Foo Fighters sempre soube fazer muito bem. Essa é uma canção sensacional, e tanto que é a minha favorita dentro do álbum. E aí vem então a faixa de encerramento. Lembra que eu falei no começo? Mas assim, Rest é a faixa perfeita para encerrar esse novo álbum do Foo Fighters. Porque essa música, cara, é de uma tristeza poética arrebatadora por conta da sua letra, que é inclusive acentuada pela simplicidade da voz e violão do Dave Grohl. Inclusive ela é pontuada por uma linha de guitarra quase chorosa, e isso vai até a metade da música, porque da metade para o final, cara, essa mesma tristeza ela passa a ser pontuada por uma densa camada de distorção na instrumentação de toda a banda, do restante da banda. A impressão que eu tive é que foi um encontro do Pink Floyd com o Sonic Youth, sabe? Se encontrando na mesma estrada sônica, vamos dizer assim. Então, você ouve essa canção, não tem como esconder uma lágrima durante essa audição. Não tem como, cara. É realmente uma canção muito emocionante, cara. E ela sim é realmente perfeita para o final desse álbum, que no saldo geral é um disco muito bom, né? Eu faço algumas ressalvas, como eu já fiz aqui, mas assim, no geral é um disco muito bom. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então é a minha opinião a respeito do mais recente álbum do Foo Fighters. Aqui nos comentários, coloca aqui as suas sensações, as suas impressões a respeito desse disco. E também não esqueça de clicar aqui para você continuar seguindo o nosso canal,
Não esqueça de clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso sensacional clube de membros VIP, repleto de material inédito, vídeos inéditos e exclusivos para os sócios. E também não esqueça de clicar aqui embaixo para adquirir esse livro com o nosso cupom de desconto, Resto Tadeu Indica, tudo junto, porque esse livro aqui é realmente sensacional e traz toda a história do Nirvana nos mínimos detalhes, inclusive histórias de bastidores inacreditáveis, e eu recomendo muito, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.